Aí pessoal, sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre consciência histórica. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Que é isso? É o modo como os seres humanos interpretam a experiência da evolução temporal de si mesmos e do mundo em que vivem. Nossa, professor, sério, você fala difícil assim? Não, ó. Aqui tem uns papéis que eu uso aqui, ó, que são minhas bases de estudo para eu poder manter a minha aula. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente procura sempre entender a forma como a gente lida com o tempo e o como isso afeta nós mesmos. E isso nos leva a entender que o olhar sobre o passado ele muda conforme o presente. Ou seja, em cada período histórico a gente tem diferentes interpretações sobre a nossa história. Um grande exemplo disso é o caso dos estudos da história antiga. Se você pegar, por exemplo, no século XVI, que é o Renascimento, você tem uma determinada interpretação daqueles intelectuais humanistas sobre o que era a história da antiguidade, que eles tanto valorizaram. Lembra uma característica do Renascimento cultural? Bom, acontece que quando a gente pega e vai para o século XIX e busca entender os estudos que são feitos a respeito da história da antiguidade, as interpretações vão mudando. Você tem muito mais, você tem o desenvolvimento da arqueologia, o que leva esses cientistas a terem um olhar mais aprofundado sobre o cotidiano dessas pessoas, tentando entender todo esse processo. E se a gente pegar agora, no século XXI, um estudo sobre a antiguidade, são 3 olhares, então, completamente diferentes. São 3 interpretações completamente diferentes. Um outro exemplo disso que é muito comum é a questão dos bandeirantes aqui no estado de São Paulo. Por quê? Por muito tempo, entre as décadas de 30 e a década de 70, se exaltou muito a figura do bandeirante como um herói na história brasileira, como um cara que fez tantas coisas boas, não é verdade? Que expandiu o nosso território. E isso daí, hoje, já não é mais aceito. Hoje, a gente sabe que, na verdade, esses caras eles cometiam atrocidades, eles eram violentos, eram pessoas que destruíram tribos inteiras. Então, essa ideia do conquistador que era exaltado anteriormente, agora isso é levado a questionamento. E uma coisa que aconteceu há pouco tempo e que pode ajudar a refletir sobre isso foi a questão daquelas pichações feitas no monumento à bandeira em São Paulo. Pode ter sido uma forma de quem realizou a pichação de levantar uma vez mais o debate, esse questionamento sobre, afinal, qual que é o papel que os bandeirantes tiveram. Então percebam, são 2 visões diferentes sobre um mesmo período histórico. Viu só que viagem? Dessa forma, é importante ter em mente que a história ela é um modo de percepção da realidade e também um modo de percepção de identidade, ou seja, a forma como a gente entende a história forma a gente também. É parte do que a gente considera nossa identidade. Anteriormente, como eu falei para vocês, se exaltava principalmente o sistema institucional da ditadura militar, se exaltou tanto aqueles combatentes conquistadores das bandeiras. Hoje a gente procura ver de uma maneira mais cuidadosa, diminuir principalmente o ufanismo associado à imagem desses personagens que foram os bandeirantes. Então fica aí, a ideia de consciência histórica ela estará sempre mudando com o passar do tempo. E a questão é, qual é a história que a gente está querendo contar? Qual é a história que a gente define como parte da nossa identidade? Isso daí é questionado pra caralho com uma autora chamada Hannah Arendt. Essa filósofa alemã,
ela parou e nos levou a refletir sobre todo esse processo ao falar sobre a concepção da história do vencedor, que quem conta no fim a história de um período, de uma sociedade, é quem conquistou, quem venceu a batalha. Um exemplo disso foi o caso dos nossos conquistadores na América, que falam que descobriram a América. Você viu só? Tinha ninguém aqui, tinha mais de 3 milhões de pessoas já vivendo aqui, mas eles descobriram. É uma perspectiva, entendeu? Então, são coisas para se refletir. Sempre leve em consideração essa concepção e reflita muito. Qual é a sua consciência histórica? Qual é a sua concepção de história? Beleza? Pessoal, curtam a página, acompanhem, espero que vocês estejam gostando, comentem aqui embaixo, desembucha o que você está pensando, se quiser dar alguma dica, se quiser contribuir também com alguma leitura e tal, isso é sempre massa, para que quem estiver lendo, quiser se informar mais, pode acessar uma informação diferente. Bom, enfim, acompanhe a gente aí, curte, dá o joinha, que é bem legal isso daí para a gente continuar com esse projeto. Um grande abraço a todos, falou!